O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista doutora Sônia Lira, PhD em Psicologia. Afinal, dia 27 de agosto é o Dia Nacional do Psicólogo e trouxemos esta maravilha de ser para bater um papo. Minha querida doutora Sônia, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é a filial da TV Cultura do Brasil. Um grande prazer, professor. Muito bem. Uma alegria estar aqui. A alegria é toda nossa, tenha certeza. Vamos dividir esse momento prazeroso de conversar com a sua pessoa e eu tenho certeza que os nossos telespectadores terão uma aula espetacular hoje. Afinal, nós vamos conhecê-la antes de entrar no assunto específico. E eu lhe pergunto, quem é esta menina chamada Sônia Lira? Ele começa justo pela menina, né? Ele me pega bem lá no comecinho da história, né? Essa menina, professor, vem aqui desse vale, vem aqui dessa região. Eu nasci aqui em Videira, Santa Catarina. Minha cidade naquela época tinha em torno de 2.000 habitantes, né? E eu fiz toda a minha história básica ali no Adelina Regis, com os professores maravilhosos, me incentivaram, me impulsionaram para fazer a trajetória que eu fiz. Então, num tempo um pouco mais tarde, eu fui estudar fora, fui estudar em Curitiba e acabei ficando por lá, porque os anos passam, você vai engatando um estudo no outro, né? E eu estou lá em Curitiba até hoje. Um pouquinho assim do teu currículo, essa trajetória fantástica tua dentro da psicologia, por gentileza. Pois olha, tudo começa com a menina de novo, né? Nós estávamos conversando e eu contava para um grupo aqui nesses dias em que eu estou aqui, estive aqui em União da Vitória e Porto União, eu contava que a criança em mim queria 3 coisas, queria ser freira, queria ser médica e queria ser professora. E eu acabei que realizei esses 3 grandes sonhos de minha vida numa única coisa, que é ser psicóloga. Muita sabedoria na decisão, hein, doutora? Ela foi acontecendo, né? Ela foi acontecendo ao longo da vida. E daí, assim, então, estando em Curitiba, eu acabei não fazendo medicina, eu fiz psicologia. Depois da psicologia, eu fui professora dos franciscanos durante 16 anos, então eu aprofundei muito a professora em mim, né? E fui fazer mestrado, fiz mestrado em filosofia na PUC de Curitiba, trabalhei com Nietzsche, fiz Jung, leitor de Nietzsche, acerca da morte de Deus. Então fiz um gancho já com a psicologia analítica que eu vinha estudando desde o início e na sequência eu fiz uma formação de analista junguiana, é uma formação de 5 anos e que ela nos permite trabalhar com consultório em qualquer país do mundo. Então para nós é bem interessante, uma titulação muito forte, né? E na sequência eu fiz doutorado na PUC de São Paulo, fiz com o professor Pondé. Foi o meu, da TV Cultura. Foi o meu orientador, professor Pondé, foi uma graça de pessoa, nós nos demos super bem. Eu fiz Nicolau de Cusa, Visão de Deus e Teoria do Conhecimento. E esse autor, durante o doutorado, eu fui entender que ele é o criador do conceito de símbolo, o qual Jung se apropria para a construção da sua psicologia analítica. E agora, finalmente, eu tenho muita paixão por certos autores, era muito apaixonada por Kierkegaard, e acabei fazendo um pós-doutorado no conceito de salto entre Nicolau de Cusa e Kierkegaard. Então, fiz pela Universidade Federal do Paraná, e foi muito bonito, trabalhei lá com o professor Edmilson Pascoal. Então, esse também já encerrei. Então, a carreira acadêmica é mais ou menos isso. Aí a gente vai fazendo outras coisas. Eu fiz formação em Tai Chi Chuan, poderia ser professora se eu tivesse tempo, eu não tenho tempo, né? Fiz aqui, eu vi que nós temos uma ikebana lindíssima aqui, eu fiz uma formação, estudei japonês, estudei ikebanas orientais, estudei Gohua com professor chinês, eu fiz umas coisas legais aí no meio disso. O lado artístico bem acentuado. E pois sábado é. Foi dia 24, dia dos artistas. É verdade, então... pois olha.
Enquadra perfeitamente. Isso. Me chama a atenção, doutora Sônia Lira, a questão da espiritualidade. É bem acentuada na sua pessoa. Poderia falar um pouquinho sobre essa espiritualidade? É verdade, é bem acentuada mesmo. Para você ter uma ideia, quando a gente faz a formação de analistas, nós também escrevemos um texto, eu não publiquei ainda não deu tempo, né? Não sei se vai dar tempo, nesse tempo tão curto que a gente tem nessa passagem por essa vida, Sim. né? Eu trabalhei com o monge como arquétipo universal, porque aquele meu desejo de ser freira, de certa forma, ele se materializou nesse estudo de espiritualidade, no qual eu realmente me aprofundei muito, estudei toda a mística, estudei alguns autores como Kierkegaard, né? Que ele trabalha as obras do amor, então, e tudo isso dentro de uma linha, especialmente do cristianismo, embora eu tenha nas ciências da religião, tenha estudado também religiões orientais e tudo mais, né? Mas isso é bem forte mesmo, você pegou a coisa. Exato. E é bom estar bem com Deus, estar bem com o mundo, com o universo, né? Com tudo. Doutora Sônia, me explica, por que psicologia? Como é que você entrou na psicologia ou a psicologia entrou na sua vida? Por gentileza. Mas isso era um segredo até hoje, a gente então tem vamos que revelar. contar. O programa aqui é para revelar segredos também. Vamos lá. É uma história muito bonitinha. Eu estava indo para o trabalho e eu estava interessada num rapaz lá da vizinhança, ele estudava medicina, eu estudava psicologia, e ele sentou do meu lado no ônibus, no trabalho, assim, e disse assim para mim: você conhece esse livro? Era o livro O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Eu olhei aquilo e falei: isso aqui é o que eu quero. E eu, naquele dia, eu saí do trabalho, fui para a livraria, comprei o livro e nunca mais larguei. Então, foi desse jeito que começou, né? De um encanto, de um enamoramento, de uma coisa bonita, nasceu a psicologia analítica em mim. E aí, depois disso, eu fui estudando, fui montando grupos de estudos. Hoje eu tenho um instituto lá em Curitiba, que é o ICTIS, né? Ictus quer dizer peixe e quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Perfeito. Salvador. Essa parte eu não conto muito, né? Porque assim são os mistérios de tudo isso. Mas Sim. Na psicologia analítica que nós trabalhamos, o grande mistério é justamente o conceito de religação, que também é religião, né? Exatamente. Então, assim, o conceito de religação, eu tenho que religar aquilo que em mim foi separado, aquilo que em mim foi dissociado. Então, isso também é um caminho, não deixa de ser um caminho psíquico-espiritual. Ele também tem essa conotação. Doutora Sônia Lira. Esse Lira pega bem, né? É suave, é conquistador. É simpático esse professor aqui, viu? Eu sei que a senhora trabalhou a semana inteira aqui nas cidades irmãs, Porto e Ana Vitória. Repercutiu até para profissionais de toda a região. Passou por todas as faculdades, instituições como o Exército Brasileiro, a Polícia Militar Paraná e Santa Catarina, bombeiros, parte de saúde. Foi produtiva essa semana aqui em Porto Ana Vitória. Mas eu preciso saber, quem é que descobriu? Quem é que convidou? Quem são essas pessoas que descobriram Sônia Lira para ficar explorando uma semana aqui? Explorando. Pense, fechei o consultório, fechei os cursos, fechei tudo e vim ficar aqui uns dias nessas cidades gêmeas, né? Porto, União e União da Vitória. Confesso que, como eu nunca tinha estado aqui, ver assim essa religação das duas cidades, né, unidas por uma rua, isso é fantástico. Eu fiquei encantada. E eu fui convidada aqui por um grupo de 5 psicólogas que formaram esse café analítico.
Uma delas é uma das minhas alunas do curso de pós-graduação em Imaginação Ativa lá no ICTS, né? Que é a Yara Roman. E junto com elas, eu até fiz uma colinha, assim, porque são muitos nomes, né? Nós temos a Berenice Rolinski, que está junto no Café Analítico, a Fabiola Chagas, a Jéssica Lemos e a Leslie Andrucho, que é a coordenadora do curso de psicologia aqui da universidade. Então, elas criaram esse grupo e elas, já que você vai, vamos fazer já de uma vez, assim, uma série de conferências, e a gente fez e foi maravilhoso, foi muito bom. Olha, eu imagino. Olha, por um lado, eu concordo plenamente com essa ação delas, né, de explorar, sabe? Porque você só consegue explorar alguém quando tem conteúdo, quando tem alguma coisa a oferecer. Então foi assim a tua vinda para cá, através desse café analítico. Foi através do café analítico. Esse café é com açúcar ou é amargo? Ai, professor, parece que dá para todos os gostos. Ah, é? Depende da origem do psicólogo. Parece que dá. Se duvidar, elas põem até creme, sabe? Opa, então é criativo. Aí fica exatamente na imaginação de cada um. Fica no artístico criativo mesmo, né? Isso. Bom, e a senhora conhecia já Portunhão, na Vitória, aqui a região? Não tinha estado aqui ainda, foi uma agradável surpresa receber esse convite, e foi mais surpreendente ainda, professor, a participação das pessoas. Eu achei incrível. O pessoal da 6ª Regional de Saúde veio, nós trabalhamos a linguagem dos sintomas, que foi um dos enfoques que a gente deu. Nossa, foi muito bonito, vieram de regiões próximas, inclusive, né? Trabalhamos fortemente com a linguagem dos sintomas, trabalhamos com relacionamentos interpessoais e intrapsíquicos, falamos disso na universidade do Contestado, falamos disso. Falamos do cuidar de si e a coragem de transformar-se, entre outras falas que tivemos aí nesses dias, nessas cidades. Muito bem, eu preciso terminar o primeiro bloco. Claro. Mas já irei questioná-la para o segundo bloco. Ok. O que é essa técnica de imaginação ativa? E me contaram que a senhora é pioneira no Brasil dessa técnica. Vai responder no segundo bloco. Tá certo. Ok? Vou sim. Legal. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje é a professora PhD doutora Sônia Lira. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e temos o prazer de estar conversando com essa sumidade, essa pessoa extremamente experiente que conhece de psicologia, afinal, PhD, professora doutora Sônia Lira. Minha querida, nosso público com certeza está vibrando. É mesmo? A aula está excelente. O recreio até foi curto hoje. O recreio foi curto hoje. E eu fiz um questionamento para a doutora Sônia Lira em relação a essa técnica de imaginação ativa. Sim. E um detalhe, eu quero saber desse pioneirismo aqui do Brasil. A senhora é a pessoa que trouxe e me parece que já está cheio de discípulos e discípulas. É verdade? Já tem alguns. À medida em que a gente vai contando isso, porque é tão novo, né? É tão novo que eu tenho feito essas viagens como aqui, mesmo também com o objetivo de contar para as pessoas, porque a técnica começou há mais de 100 anos atrás com o psicólogo, psiquiatra suíço, o Carl Gustav Jung. O Jung, ele se baseou em princípio nos exercícios de Santo Inácio de Loyola, que ele também estudou. Porque os exercícios propõem que você entre em contato com personagens do mundo interior através de uma fantasia dirigida. Ele descobriu que você começa por aqui, mas que esses personagens interiores, que eles podem responder. Essa foi
grande sacada do Jung. Existe um livro que chama-se O Livro Vermelho, editado pela Voz, acho que vocês conhecem, é um livro grande, pesa bastante, sei lá, uns 5, 6 quilos aquele livro, chama-se O Livro Vermelho, tem as imaginações ativas que o Jung fez com ele mesmo no período em que ele estava fazendo um trabalho interior. Então, a coisa vem de lá, vem de longe, né? Temos alguns poucos analistas no mundo que trabalham e que escreveram sobre imaginação ativa. Nós temos uma das discípulas dele, que é a doutora Marie-Louise von Franz, que escreveu Imaginação Ativa e Alquimia, né? Ela escreveu a prática da psicoterapia e inseriu essa técnica dentro do contexto. Depois eu estive na Itália com um dos analistas que chama-se Federico Di Luca Comandini, que tem um livro também, fala sobre isso, né? Mas eles não fazem do jeito que nós fazemos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, inclusive, é o único lugar no mundo em que nós temos cursos de imaginação ativa. Não tem cursos de imaginação ativa no mundo. Não existe em outros países? Não existe em outros países. Existem palestras sobre imaginação ativa, mas esse treinamento que a gente faz, formação, isso, que te ensina, você leigo pode fazer um curso básico e aprender? Pode. Só que você só pode usar para você mesmo. Quando a gente aprofunda mais o curso, as únicas pessoas que podem utilizar a técnica são os psicólogos e os médicos. Né? No Brasil, somente isso. Tem variações aí pelo mundo, tem outros sistemas que funcionam diferente. Mas aqui, assim, eu tenho viajado para muitos países fora do Brasil, então eu também vou vendo como é que eles trabalham lá, né? Tá? E no caso dessa formação, quanto tempo, vamos colocar em horas, aulas, para ter uma ideia, porque de repente estão nos assistindo e tem interesse. Isso. Você não precisa ser um psicólogo para fazer essa formação? Não, é um curso, eu comecei e continuo com cursos de extensão de 40 horas. São 2 finais de semana. Um sábado e um domingo, o primeiro módulo, a gente faz 20 horas aula e depois, passados 2 meses, 3 meses, nós fazemos o segundo módulo e deixamos esse espaço para treinamento, porque desde a primeira aula nós fazemos uma aula teórico-prática. Então eu já insiro você na prática e já vou dando a teoria. Então vai ficando muito legal, porque você vai fazendo a sua experiência e vai dando os nomes técnicos adequados para a experiência. Então o curso de extensão, qualquer pessoa acima de 18 anos, porque tem um compromisso ético com as imagens, né? Eu até comentei em algumas aulas que eu tive 2 jovens que fizeram, mas os pais assinaram pedindo, ele tinha 16, ela 17 anos, 15 anos, não me lembro muito bem agora, mas os pais autorizaram que eles fizessem, eles foram super bem, né, no curso. Mas fora isso, qualquer pessoa que queira pode fazer. Beleza, olha só que coisa fantástica. E depois disso eu criei um pós-graduação, fazem 4 anos, né, que a primeira turma está formando agora em dezembro, que também é único no Brasil e no mundo, não existe em outro lugar do mundo um pós-graduação em imaginação ativa. Olha, e isso tem chamado a atenção de outros países em relação a esse trabalho desenvolvido pela senhora aqui, doutora? Eu tenho falado em vários congressos, nós já publicamos 2 livros aqui no Brasil sobre imaginação ativa. O primeiro é Imaginação Ativa e Criativa, o segundo é Imaginação Ativa, Matéria-Prima da Cura e Quintessência da Arte, porque essas coisas são muito próximas, né? Todo o imaginário, o artístico, mas tem que ter também um diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, nós diferenciamos o que é imaginação ativa, o que é imaginação criativa, o que é fantasia passiva, o que é fantasia dirigida, o que é abordagem direta do inconsciente, porque muitas áreas da psicologia trabalham com o inconsciente. Mas por que imaginação ativa? Né? Por que imaginação ativa? Imaginação ativa porque o meu foco ficou sobre os sintomas. Para você ter uma ideia, professor, eu fui falar sobre isso nos Estados Unidos, na Universidade de Yale. Nós estávamos lá, um grupo internacional, professores não sei o quê, e eu fui falar sobre um caso clínico
em que eu fiz um estudo junto com duas colegas, a doutora Tânia Zaura, a doutora Daniela Boleta, da Unipar de Cascavel. Elas fizeram a parte de medição, porque esse tipo de síndrome, a pessoa diminui ou praticamente não tem os líquidos do corpo, ela precisa usar artificial, lágrimas, saliva, etc. Tem uma série de comprometimentos que até então não tinha cura. E aí eu apliquei uma sessão de imaginação ativa de 1 hora e as doutoras mediram outra vez, 15 dias depois, mas durante a sessão o líquido já tinha voltado para o corpo dela. E aí eu levei esse caso clínico para os Estados Unidos e o professor, um deles, o presidente da mesa lá, falou para mim assim: então a senhora quer dizer que a senhora trata a síndrome de Sjögren? Falei: não, senhor, eu não trato a síndrome de Sjögren. Mas então o que a senhora faz? Eu disse para ele: tá, você, paciente portador da síndrome de Sjögren, me procura e eu pergunto para você, o que é que você quer? Pode ser que você diga: olha, eu só quero tirar a dor nos ombros. Ou pode ser que você diga: eu gostaria de ter líquidos no meu corpo. Ou pode ser que você diga qualquer outra coisa. Então eu vou trabalhar o que você quer. Esse é um ponto muito importante na imaginação ativa, porque como a gente trabalha várias patologias, por exemplo, as minhas alunas que estão formando agora, uma delas tem um foco maior em fibromialgia, a outra trabalha com enxaqueca, a outra trabalha com transtornos obsessivos compulsivos, a outra trabalha, enfim, com disfunções sexuais, cada uma delas dando um determinado foco na psicopatologia. O meu, e daí o meu interesse em trabalhar com os bombeiros, os policiais, eu tenho muita história nisso, uma outra hora eu te conto. O meu foco é o transtorno do estresse pós-traumático por violência urbana. Então eu tenho um livro pronto já para lançar sobre isso, né? Espero que num momento oportuno a gente possa falar mais disso. Porque não vamos divulgar o livro aqui, doutora? Quem sabe? Seria um grande prazer, né? Talvez até algumas pessoas acabem participando da pesquisa. Eu já fiz a primeira pesquisa, nós fizemos com bruxismo. Eu ia lhe perguntar se eu falar em relação ao bruxismo. Infelizmente, eu tenho bruxismo. Sério? Eu tenho. E eu, bruxismo. Sabe, tenho assim, sofrido com isso bastante, né? É mesmo? Então, olha só. É uma saída? É uma saída. Até a nossa primeira pesquisa, bruxismo não tinha cura. Tá? Nós fizemos essa pesquisa, apresentamos na Alemanha em 2013 e a partir dali o bruxismo tem cura. Mas o que é a palavra cura, né? Para nós, na imaginação ativa, a cura não é necessariamente a eliminação do sintoma, mas a compreensão do seu sentido. O que é que leva você, como indivíduo, a ser portador desse conjunto de efeitos que tem essa relação com essa região toda, né? Corpo, nuca, mandíbulas, etc, ombros, né? Então, nós fizemos uma pesquisa que foi aprovada pelo Comitê Nacional de Ética, pesquisa em ser humano, convidamos 30 pessoas portadoras na época e as minhas amigas fizeram as medições antes e depois e eu apliquei 1 hora de imaginação ativa para esses pacientes. Tivemos, assim, um resultado de 66% de retirada de placa, medicação, etc. E 18 meses depois fizemos outra vez e estavam bem os nossos pacientes. Opa, olha, uma boa notícia. Uma boa notícia. Boa notícia. Doutora Sônia, a senhora falou do Instituto e eu sei que você é diretora desse Instituto. Eu sei que todos esses cursos é o Instituto que realmente realiza. Como é que funciona o dia a dia no Instituto? É uma equipe grande? Não é uma equipe grande, professora. O Instituto é uma instituição de ensino. Eu sou a diretora, a coordenadora, às vezes eu sou a que limpa, a diarista, eu faço um pouco de tudo nesse instituto, tá? A gente põe a mão na massa e trabalha, né? O objetivo principal é dar uma formação de como trabalhar, não só com a imaginação ativa, mas com a psicologia analítica. Então, nós temos cursos de pós-graduação, cursos de extensão, já fizemos alguns simpósios, estamos preparando para o ano que vem o primeiro congresso internacional
com essa temática. Muito bem. Eu preciso, diante de toda essa exposição, das oportunidades, me sinto na obrigação, porque nosso objetivo com o programa Caminho da Universidade é despertar nos telespectadores uma oportunidade, seja uma graduação, seja em cursos, o seu contato, para que as pessoas possam manter o contato desde que tenham interesse. Então, por gentileza, a senhora pode falar. Pode. Com certeza vamos colocar na telinha, minha chefe vai colocar na telinha, para que facilite a vida daqueles que estão nos acompanhando nessa belíssima e produtiva entrevista. Tá. Então, assim, você já usou a palavra contato, professor, tá? Contato, @Sônia Lira, junto, né, lira com y.com.br. Esse é o e-mail. Mas nós temos o site oficial do Instituto e de todos os cursos, entrevistados internacionais, né? Nossos entrevistados nacionais, é www.sonialira.com.br. Excelente, ótimo. Assim os nossos telespectadores têm a oportunidade de saber como funciona, de fazer cursos, enfim, né? Manter esse contato tão produtivo com a senhora. Eu preciso que a senhora deixe uma mensagem para os profissionais, esses abnegados da psicologia. Afinal, terça-feira, 27 de agosto, Dia Nacional do Psicólogo. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para esses profissionais. Olha, esses profissionais são verdadeiramente abnegados, viu, professor? Acho que você pegou, assim, a chave da coisa, porque é uma necessidade tão grande que a gente tem de uma formação individual, né? Que o meu desejo para cada um desses profissionais é que tenha um tempo na sua vida para fazer um trabalho interior, para aprender, dialogar com os seus aspectos internos, para poder fazer leitura, porque a gente precisa fazer muita leitura, né? Então, assim, o meu desejo é que possa realmente aprofundar a sua formação pessoal, para que possa fazer um trabalho com uma qualidade cada vez maior, pelo respeito que o nosso paciente merece, né? Você é o paciente, nós também somos o paciente. Quando eu digo que eu faço várias atividades no Instituto, na hora da análise, na hora da terapia, eu também sou o paciente. Eu não sou só o psicólogo. Então, que o psicólogo possa cada vez mais ter um trabalho de qualidade para oferecer para a comunidade. Muito bem. Eu quero aqui, em nome da minha chefe Andressa e de toda a equipe TV1000, deixar os parabéns a esses profissionais, como eu falei, abnegados, pessoas que realmente têm a capacidade da empatia. Isso, se cada ser desenvolvesse essa capacidade, o mundo seria melhor. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, mas preciso que a senhora deixe uma mensagem aos nossos telespectadores aqui da TV1000 do programa Caminho da Universidade. Por gentileza. Que cada vez mais sejamos juntos e unidos por um mundo melhor, por um caminho de universidade no sentido originário da palavra universidade, que possa ser unidos e aprofundados nessa busca, né? Nessa cura da nossa alma, do nosso corpo. Eu quero desejar assim um encontro com esse programa que traz pessoas maravilhosas, que tem você para nos conduzir, nos guiar nessa entrevista, né, para oferecer para todos. Eu quero desejar para todos o que tem de melhor. Ok. Muito obrigado, doutora Sônia Lira, PhD em Psicologia. E eu tenho semanalmente falado o seguinte, não me canso de que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.